Sejam todos bem-vindos para a segunda temporada do SESMOcast. Sou Fabiana Stephanie, aqui minha colega Andriele. Estamos cursando Administração Pública, segunda fase. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre práticas de liderança e gestão de pessoas na educação municipal. Estamos aqui com a nossa entrevistada, Lindarcy Xavier Leite, que é professora da Rede Municipal Efetivo. Tá. Seja bem-vinda, Lindarcy, um prazer conhecê-la. Então, a gente quer fazer uma conversa bem descontraída, estamos aqui para conversar, não se sinta pressionada. Lindarcy, o que motivou a seguir a carreira na educação pública? Boa noite a todos, antes disso. Me chamo Lindarcy, sou de Timó Grande. Também mãe da Fabiana, né? Tenho mais 2 filhos que ficam em casa e 3 netinhos, que é a razão da minha vida. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês. Desde criança, minha mãe trabalhava na roça e eu cuidava de meus irmãos mais novos. E eu e o meu irmão mais velho, nós brincávamos de escolinha. E daí passaram os tempos, né? Fui estudar fora e em 92 eu fui chamada para dar aula. Daí houve o concurso em 93. Aí eu fiz o concurso e passei. Na época trabalhei de assistente creche, né? Por 8 anos. E daí depois eu fiz o concurso para professora. E daí até hoje, faz 33 anos, né, que eu dou aula. Trabalhei 6 anos de coordenadora de uma creche. E trabalhei também 4 anos na Secretaria da Cultura como professora. Quais são os valores ou princípios que guiam as suas decisões como educadora? O que te leva a tomar suas decisões com as crianças, quando você estava como gestora? Eu sempre, nessa parte aí, eu sempre trabalhei e trabalho até hoje. Sempre se interagindo com as crianças, não sei se é isso que você quiser. Se interagindo com as crianças, tanto como de turmas, como a escola toda, né? E com os professores também, pais, assim, foi uma coisa assim, que eu sempre preservei, assim, a identidade também de cada um, para poder trabalhar em harmonia, né, com a escola. Então. Como que você descreveria seu estilo de liderança quando você atuava como gestora? Eu sempre trabalhei com humildade, em primeiro lugar, né? Sempre fui assim. É como eu estou hoje. A Fábia. Então, mas eu trabalhei sempre com responsabilidade, sempre com gratidão, né? Sempre com as pessoas que estão mais próximas, né? Entre cozinheira, zeladora, professores, eu sempre agradeci pelo bom trabalho e é um estilo que eu adotei para a gente trabalhar com mais harmonia, mas assim, e não distinguindo, né, assim, os cargos, né, os cargos. Você chegou, assim, esse modelo do teu trabalho, você chegou a se inspirar em alguém? Com certeza. Eu tive o meu secretário de educação da época, o Luiz Carlos Schumacher. Ele foi meu professor, né, de educação física, e daí coincidiu dele ser o secretário e me convidar para ser diretora da escola. Ele é uma pessoa também simples e ele parava para escutar. E era uma coisa muito bonita dele, que eu nunca vi em outro secretário, assim, que a gente chegava, ele estava no computador ou em alguma coisa, ele virava, cruzava os braços para escutar a gente. Então, eu sempre me espelhei nele em ouvir as pessoas.
independente de quem for, sentar e olhar de olho no olho, né, para demonstrar confiança também, né, porque se você olha para a pessoa, você não desviando o olho, com certeza você demonstra uma confiança e você interesse também, né? Interesse. Quando você estava atuando como gestora, ainda, quais eram as estratégias que você utilizava para ter a boa convivência entre os professores e os teus superiores? Tipo, secretários, prefeito, porque ali, no caso, você era a ponte deles, né? Quais eram as formas que você mantinha esse convívio? Eu sempre mantive uma boa relação, tanto faz com o prefeito como meus superiores. Sempre tive uma boa relação com eles. E a estratégia é você sempre trabalhar alegre. Você tem que chegar alegre no teu trabalho e dizer um bom dia, não um bom dia triste, um bom dia, que até hoje eu utilizo hoje, abraço um e beijo o outro, e vem as crianças e me abraçam. Então, era uma estratégia que eu usava. E sempre em tempos de fazendo gincana também, fizemos e participando também dos outros eventos das outras escolas. Sempre nós fazíamos nossas equipes para participar, para fazer a integração. Para fazer a integração. E sempre os pais juntos. Sempre os pais trabalharam junto conosco, assim, em participar dele. Quando você iniciou na carreira, existiam políticas ou ações voltadas para capacitação e valorização do profissional, da sua Sempre teve. professor? Sempre teve essa... E você acha que foi um incentivo maior para você continuar na profissão, tendo essas políticas que são voltadas para a educação desde antigamente? Houve bastante inovação, assim, sabe, depois dessa época, porque eu comecei lá alguns anos atrás, né? Mas esse sempre foi uma motivação, porque quando a gente começa a trabalhar em algum lugar, a gente não tem noção, né? Assim, claro, noção a gente tem, mas a gente não sabe como que vai ser, né? Então, isso é uma das motivações que sempre a educação oferece para os professores, né? E que... Na tua visão, qual que é a importância da valorização dos professores e servidores para a qualidade do serviço de ensino ser boa? Vamos supor. Eu acho que, em primeiro lugar, a valorização, né, o salário. Monetário, com certeza. Monetário, né? Porque se você ganha bem, você trabalha bem, você tem condições até de ter um gasto, né, assim, de investir, né, em você. E é uma forma também de motivar, né, as pessoas. Que se o profissional ele está bem emocionalmente, até querendo ou não, se ele está ganhando bem, ele está feliz, né? Feliz, né? E quem ganha é a criança. A criança ganha bastante com isso, porque o aprendizado melhora bastante. E em relação, a gente vê que tem a questão da valorização, engajamento, a integração. Você sentiu ou sente algum desafio enquanto professora? Sempre, porque um dos desafios que a gente sempre tem é os colegas, né? Os colegas alguns sempre tentam dar um puxãozinho de tapete, né? Mas também não é um motivo de você jogar tudo pro alto ou querer, né, brigar, não. Você tem que ser você, ter a tua personalidade e continuar firme no teu propósito, nos teus objetivos. Exatamente. Quais que foram os principais desafios que você enfrentou na carreira? Muitos desafios. Aquela que eu te falei, o desafio é aquele ciúminho, aquela pitadinha de ciúmes.
Mas também um grande desafio que nós tivemos, porque agora que está sendo, era para trabalhar com as crianças com dificuldade especial, né? Porque na época não tinha, você só trabalhava, mas você sabia que a criança tinha problema, mas você não poderia intervir. Dá uma atenção nada. especial também, né? Não tinha também o apoiador que hoje tem, né? Então é um desafio bem grande, porque os pais querem que dê resultado, queriam, né, que desse o resultado e não tinha. E hoje já os pais também já estão mais conscientes, e a escola, os professores, então é um dos desafios bem... Aí também agora é investido mais para isso, né? Sim, é. Para capacitação também dos profissionais que trabalham com pessoas especiais e também dando mais suporte, né? Sim. Ai, como fatores políticos e burocráticos e financeiros impactaram na sua atuação como gestora? Teve alguma decisão política que impactou quando você trabalhava como gestora? Não se recorda. Ou um impacto financeiro, uma burocracia que você enfrentou ali enquanto você estava como gestora. Porque a gente vê bastante a questão financeira e, tipo, o gestor chega lá, ele quer transformar a escola, quer mudar isso, mudar aquilo, até, às vezes, dar uma ajuda, né, questão ali com os professores. E a gente vê que não tem toda essa liberdade nessa questão. A burocracia, a gente vê que hoje, por mais que a gente tenta facilitar, o governo tenta, mas ainda há muitos meios, muitos impasses ali que dificultam um pouco o trabalho. Ou até mesmo a questão política, que tem a influência política lá dentro, também que às vezes a pessoa não consegue ser totalmente técnica, tem que ser um pouco mais flexível. Como que você visualiza esses quesitos? Eu acredito que nessa parte aí, ele dá um balanço na gente, porque tem coisas que você quer mudar e não pode. E daí você está trabalhando com várias pessoas. E cada um tem um tipo de trabalho, né? Uma forma de trabalhar, tem uma visão diferente. E você tem que ter esse equilíbrio para aceitar também a ideia do outro, né? Porque de repente você vai trabalhar quer que trabalhe de uma forma, mas ele trabalha de outra e que dá o resultado também, né? Então, é isso aí. E parte... Como que eu poderia falar sobre parte burocrática? Quando eu peguei, não tinha nem o PPP, né? Também foi uma coisa, para mim foi um desafio bem grande, porque eu não tinha nem ideia de como fazer um PPP. E foi muito grande as mudanças, né? E nós tínhamos que fazer o PPP, então para mim foi um desafio bem grande, né? Que eu tive que chamar os pais, a participação dos pais. O professor, foi difícil trazer os pais para a escola para ajudar, né? Fazer, porque daí tinha agora ainda você faz aquele jeitinho, né? Entra ali e dá umas pinceladas, né? Mas para fazer para nós foi bem difícil, assim. Porque daí era só eu a gestora, era eu e eu. Não tinha uma equipe para trabalhar junto, sabe? Daí com os professores, daí tinha aqueles que querem ajudar, outros não querem, outros... Mas foi bem... E você acha que talvez por ser mulher também tenha dificultado, talvez, a questão burocrática, a questão de ser uma gestora, não só com ser gestora de mulheres, mas também gestora de homens, talvez? A sorte que não tinha homens, só mulheres. Então foi mais fácil, nessa parte foi mais fácil, assim, sabe, pra gente conduzir. E aceitação, porque daí tinha umas mais velhas do que eu, que não aceitavam, né? Na época, assim, daí, então elas não aceitavam, sei lá o porquê, por eu ser mais nova. Mas tudo foi se ajeitando e no final todos saíram bem, nós, né? Saímos bem. Tá. Saindo um pouquinho ali da questão de gestão, como professora e historiadora do contestado, você acha que influencia alguma coisa na sua visão
sobre a educação pública em sala de aula? Eu acho não. Não tem como não trabalhar o contestado se moramos numa região, numa terra do contestado, né? E na parte ali de historiadora, eu gosto muito da história do contestado, assim, sabe? Então, para nós ainda lá não está no currículo da escola para trabalhar, até hoje. Mas a gente sempre persiste. E a educação tem que estar junto na história. Não tem como tirar a história do seu município, a história de vida da criança ou né, do próprio professor. E tem que estar incluído a história, o contestado junto. E ele influi bastante, porque um povo sem história é um povo sem memória, né? Então, tem essa... Então, o contestado ele teria que estar em todos os currículos das escolas. Eu até este ano eu conversei com a diretora da escola, porque eu trabalhei o contestado, sabe, com as crianças. E agora, agora nesses últimos 15 dias também nós vamos trabalhar, né? Porque em outubro, né, teve aí que foi o final dos conflitos, né? Então, eu levo muito a história para a escola. Desde de 4 anos, as crianças sabem a história. E eu levo através da música, através de versos, historinha, para eles já irem... Com certeza. Eu, como mãe de uma criança de 5 anos, acredito que seria muito importante para elas conhecer. E eu vi a importância porque os pais vieram comentar comigo. Nossa, você está trabalhando a história do contestado, Deus, mas eles têm que saber. É história de vida, querendo ou não, né? É a nossa história. É a nossa história. É a nossa realidade, então eu acho assim que tem que ter... o contestado tem que estar presente na nossa região. É verdade. Quais práticas inovadoras você gostaria de ver implementadas nas escolas municipais para fortalecer a gestão educacional? Uma das práticas que nós já implantamos agora, né, foi muito legal sobre a sustentabilidade e tecnologia. E na nossa escola está acontecendo, nós colocamos no projeto Criando Memórias. Então, nós estamos fazendo reciclagem lá, os pais estão nos ajudando. Eles, todo dia, leva uma caixinha, Fabiana tem uma floricultura, vai lá e pega uma flor, leva. Eles levam plantas frutíferas. E nós estamos trabalhando assim, uma nova forma de fazer a junção entre a escola, família e professores, e que está sendo, para nós, está sendo bem produtivo, porque um vai motivando o outro. Todos os dias as crianças, um leva uma caixinha, outro leva uma flor, outro leva um pneu, outro leva 1 litro, e quando nós terminar, daí nós vamos mandar para vocês, marcar vocês lá para vocês verem o nosso trabalho. E está sendo muito, muito assim, porque os pais estão nos ajudando. É uma das práticas que nós aplicamos na escola, faz 15 dias. Não, e o bom, principalmente ali, citando a questão da sustentabilidade, que vocês adotaram também as árvores frutíferas, que mais tarde, né, os que estão plantando hoje, talvez não vão colher, mas daqui uns 5, 6 anos, essas mesmas já começam a dar frutos, e as crianças, a gente não sabe como que... Porque a evolução hoje está muito rápida, né? Então, talvez as crianças, né, futuramente só vão conhecer a fruta que comprar no mercado. E assim elas vão ver toda a floração, todo o processo, e até elas mesmas podem colher no jardim da escola, né? Isso é bem bacana, porque é um projeto bem interessante para as crianças também saberem, né, como que funciona, desde o nascimento da plantinha até... E é interessante que tem pais que trabalham na roça também, tem suas lavouras, e eles chegam e eles ensinam, daí a gente dá a enxadinha, né? E daí eles mesmos plantam, daí
Ó, aqui é um canteiro, eles vão lá e plantam no canteiro, uns mudam, porque às vezes não dá certo aquela. Mas é o que nós até brincamos que talvez eles não comam, mas os filhos deles, quando for lá, vão comer. Estão plantando para os filhinhos deles. E até o contato com a terra, né? Porque hoje a gente vê as crianças dessa faixa etária que em casa, hoje é muito tela de celular, né? Aí chega na escola, vão brincar com terra, vão mexer, vão plantar. Isso é uma atividade diferenciada, né? Do que ficar só dentro da sala de aula mesmo. Então, que conselho você daria para outras mulheres que desejam assumir cargos de liderança na educação pública? Que se elas têm vontade, que lutem e que vão. Porque a mulher hoje, eu não digo que ela conquistou espaço, porque ela tem que trabalhar, né? Mas assim, que elas lutem, que vão e que acreditem nelas mesmo. Tem que se confiar em você mesmo. Porque eu, sinceramente, quando eu fui chamada para ser gestora, foi em 2006, eu fiquei até 2012. Eu fiquei com medo, fiquei insegura. Mas hoje, quando alguém chega, eu digo, vá, porque dá certo. E aonde eu tô, eu sempre estou ajudando, né? Tem a nossa lá, eu sempre estou do lado dela. Só o que você precisar, eu vou te ajudar. E vamos. Que é uma experiência, é uma né? experiência. É verdade, e tem que apostar E mesmo, que né? não confie nas mulheres. Que confie no, né? Porque às Confie vezes, nela mesma, né? confie nela mesmo. Ela Verdade. diz, eu posso, eu consigo e Nenhuma opinião E do vou- outro sim. vai parar, né? Sim, porque às Concordo. vezes, de repente, chega alguém, já dá uma pitadinha ali, já derruba, já... Não, Que põe confie para baixo, né? Desacredita, verdade. Isso, que confie nelas mesmas. E para finalizar, qual legado você gostaria de deixar como educadora, gestora e historiadora? A marca. O legado é a marca. É aonde a gente for, a gente tem que mostrar. Se a gente veio para o mundo, a gente tem que mostrar que está vivendo. Você não pode ser neutra. Eu não sou neutra. Eu, aonde eu vou, eu apareço. Não para mim me mostrar, mas Sim. eu gosto de chegar aonde eu chego. E falo para os meus filhos e para os meus netos as mesmas coisas e as minhas noras. Mas minhas noras também, elas são muito para cima, assim, sabe? Muito para frente. Para deixar a marca. Eu me chamo Lindarcy, mas a minha marca registrada lá é Tia Linda. Então, se você chegar lá na cidade, a cidade não é grande, né? Você diz onde que mora Tia Linda, eles já vão dizer. Tia Linda tá... então é lá onde ela mora. Eu sou conhecida lá como Tia Linda. E é assim, as criancinhas da idade dela, todos eles me chamam de Tia Linda. Porque foi a minha marca. E eu penso assim também na escola. Na escola você tem que fazer a diferença. Não importa se o João, o Pedro, a Maria, a Joaquina está trabalhando ou não, você tem que mostrar o teu trabalho, a sua marca é o teu trabalho e ensinar as crianças, né, a ser... Com certeza. Eu tenho as minhas turmas que eu digo, eles são bagunceiros. Mas são os melhores, porque eu sempre tento passar isso para eles, deixar a marca da gente, onde jeito que for, deixar. Com certeza. Que lembrem sempre da gente, de uma forma boa. Então, acho que seria isso. Gostaria de agradecer a senhora por ter se disponibilizado de vir aqui com a gente na correria e dizer que foi muito bom escutar a senhora, principalmente por ser mãe da Fábio, por a gente conhecer a Fábio e saber que é uma ótima pessoa e a senhora é extremamente astral igual ela. E eu também quero agradecer vocês, fiquei nervosa, peço desculpa se eu falei alguma coisa que não deveria, né? Mas ótimo. Confesso que fiquei nervosa. Gente, Mas... o nosso intuito era esse, a gente queria saber um pouquinho mais, né, do teu trabalho, né, frente à rede educacional, que o nosso trabalho é voltado, e saber os pontos negativos e positivos enfrentados, né, e como a André frisou ali, a gente agradece de coração
né, de contribuir conosco, o nosso trabalho é um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua experiência, tanto na vida profissional e pessoal. E, né, se futuramente precisar de nós, pode contar conosco, certeza. né? E olha, eu fiquei muito interessada na questão da história do contestado para as crianças. Vamos estudar, fazer um projeto para isso, né? Ele é muito bom, porque você pensa, meu Deus, vamos trabalhar sobre morte, sobre isso. Mas a criança tem que saber que você nasce e morre, que acontecem essas coisas. Para mais tarde eles não se frustrarem, porque eles têm que ter compaixão também. É verdade. Se você trabalhar isso com as crianças, eles não vão se frustrar por qualquer coisinha lá, que, como diz, eles não são Nutelinha, mas eles têm que... Hoje diz a geração Nutella. Mas eu trabalho de uma forma que eu não deixo eles assim frustrados, sabe? Eu conto, houve uma guerra, até eu tenho um grupinho que eles dançam a dança das Maria Rosa, sabe? Com facão e tudo, elas apresentam. E tem a sopinha delas. Mas é de uma forma que eles vão lembrar mais tarde, nós dançava isso. Se não tiver história, se ninguém contar a história, eles vão lembrar por que será. Tanto é que domingo tem uma cavalgada, também vou contar a história lá das 3 cruzinhas, sabe? De 3 meninas que morreram através de um teatro, assim, sabe? Acho que eu vou dramatizar. Mas porque as pessoas têm que conhecer a história. Verdade. E as crianças têm que começar desde pequenininho e você vai introduzindo quando você vê, sabe? Concordo. Ele sabe toda a história do município, porque tem criança que não sabe quem é o prefeito, não sabe o nome do prefeito, não sabe. Os meus, na semana do município, eu ensinei o hino do município e daí dei umas pinceladas com o hino nacional, porque é mais comprido, porque eles são pequenininhos, mas o hino do município eles aprenderam. E eles também sabiam que era o prefeito, as cores da bandeira, o porquê, tudo. Eu trabalhei normal com eles. Que legal. E porque tem criança lá no 8º ano que não sabe. É verdade. Porque não foi trabalhado, né? Não tá. E daí é muito correria, os professores têm que dar conta do planejamento, né? E daí com certeza. não tá no planejamento e daí vai ficando assim, né?